Viva a plenitude! Bons hábitos, saúde é o que Deus planeja para você. E lembre que não é só saúde física. Saúde física é uma consequência, mas a sua espiritualidade, a sua mente serão fortalecidos com bons hábitos. E nessa parte agora nós vamos ver a questão do líquido nas refeições. Olha alguns pensamentos que nos são ditos aqui, importantes para a gente levar em consideração com respeito ao líquido. E olha, é um hábito tão comum, né? Hoje é difícil achar uma pessoa que não tome nada das refeições. Parece que culturalmente a gente tem que beber alguma coisa junto às refeições, mas não é bem assim. Conselho sobre regime alimentar, página 106, diz assim: muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água ou com líquido. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo da saliva. Quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. E geralmente quando se toma uma bebida com a refeição é fria mesmo, né? Ninguém toma chá, né, com a comida, né? Mas mesmo que fosse o chá, estaria errado. Líquido nenhum deve ser tomado. Agora a questão é que os cereais, trigo, arroz, milho, aveia, e os feculentos, como batata e a mandioca, eles têm grande quantidade de amido. E olha, para que eles sejam digeridos, na nossa saliva existe a pitialina, que ela é armazenada nas glândulas salivares e ela ataca os amidos quando essa saliva entra em contato com a comida. Agora, quando você toma líquido às refeições, a tendência é diluir essa saliva e, em geral, se mastiga menos os alimentos. O líquido ajuda o alimento a ir embora, né? E com isso se prejudica, especialmente a digestão dos amidos. E é importante, né? Porque o estômago, na realidade, no caso do amido em específico, 80% da digestão dos amidos acontecem na boca, por causa da pitialina. Então, o ambiente do estômago, ele não é favorável para a digestão de amidos. O ambiente do estômago, ele é favorável para a digestão de proteínas e gorduras, por causa da presença do ácido clorídrico. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E olha, pense bem nos líquidos lá na refeição. Na página 106 diz assim, olha: a limonada ou água gelada tomada às refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-se a retomar o seu trabalho. Mastigai devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão dos alimentos, pois o líquido precisa ser absorvido. Veja, e o estômago ele tem uma temperatura que ele deve funcionar. Perdendo a temperatura, tem que se aquecer de novo com o líquido gelado que está lá. Veja, e mastigar devagar. Teve um médico russo, Dermarais. Ele é um médico europeu, escreveu vários livros, e ele diz nos seus escritos assim, né? O estômago não tem dentes. Por isso que a mastigação é importante que ela ocorra, né? Mastigar bem os alimentos. Isso faz parte de uma boa refeição. E olha, quando você olha tudo isso, os alimentos de origem proteica, eles precisam de uma quantidade de pepsina e ácido clorídrico no estômago, para que tenha uma correta assimilação. Então veja, o ácido clorídrico que está presente no suco gástrico, ele precisa agir, ele é usado para digerir as proteínas, ele transforma as proteínas, atua na metabolização do cálcio, do ferro, vitamina C, magnésio, fósforo, vitamina A, K, D, B1, B2. É produtor de defesa, destruindo as bactérias que ingerimos com os alimentos, e ainda tem ação germicida. Tudo isso. Agora, quando você toma líquido com a refeição, isso dá um efeito também no suco gástrico. Então, o ácido clorídrico e a pepsina são diluídos.
E lembra que a pepsina é aquela enzima que é o responsável por quebrar as proteínas, ela fica prejudicada. Então dificulta o processo de digestão e absorção das proteínas. Então, e o líquido nas refeições, ele minimiza a força do ácido clorídrico. E aí então o que acontece? E tem um outro fator ainda. Quando você toma líquido das refeições, é como que esse líquido com o alimento enganasse o cérebro e assim o cérebro não reconhece a quantidade de alimentos ingeridos e as enzimas da saciedade são liberadas tardiamente, depois que o indivíduo comeu demais. Por isso que tem pessoas que quando comem, depois que termina, se sentem pesados e tudo, né? A saciedade demorou para vir, o líquido prejudicou. Por isso que o ideal, 15 minutos antes, 1h30 depois, é o momento de se usar líquido às refeições. Se você usar em outro momento, você vai prejudicar o seu organismo. Esse é o tempo que precisa. Tá aqui, ó. Vou até colocar aqui para você não esquecer, ó. 15 minutos antes, 1h30 depois. Agora, se a gente mantiver o hábito de tomar líquido junto às refeições, você poderá ter mais alguns problemas. O ácido clorídrico, ele é diluído e empurrado para o duodeno. E veja, no estômago há uma mucosa que protege o estômago do ácido clorídrico, que ele é um ácido muito forte. O que é úlcera? A úlcera é quando há uma abertura dessa mucosa e permite que o ácido clorídrico atinja a parede do estômago, ferindo e causando dor. Quem já teve uma úlcera sabe como que é. Lógico que tem também outros elementos, né? Por exemplo, cafeína, frituras, ansiedade muito forte também são elementos que podem causar essa ruptura dessa mucosa do estômago ali. Então veja, o que acontece? Com o líquido, o ácido clorídrico tende a ser diluído e vai para o duodeno. E no duodeno, veja que não há essa mucosa para proteger. E aí o que acontece? Pode aparecer a úlcera do duodeno. Você sabe que só nos Estados Unidos 7% da população tem essa úlcera. E muito disso é consequência de beber líquido às refeições. Sabe, a maioria das pessoas adota essa prática. Comem a toda hora, usam sem discriminação os alimentos, né, líquidos que contêm açúcar, bolachas, refinados. O resultado é uma digestão incorreta que traz perturbação para o estômago e para a mente. E lembre, já comentamos no anterior, suco é uma refeição. E a questão é que eles são concentrados. Não é a melhor opção. Que Deus esteja com você, que os bons hábitos façam parte da sua vida. Um abraço.